Repórter Sábado denunciou ontem a falta de formação mínima dos tripulantes das ambulâncias dos bombeiros voluntários que prestam serviço ao INEM. Como os bombeiros asseguram cerca de 90% do socorro de emergência em Portugal, são muitas as vidas que podem estar em risco. Perante os relatos deixados na reportagem Sábado, o presidente da Liga de Bombeiros disse que se estava a confundir a realidade com factos pontuais. A degradação do serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica e a necessidade de o refundar já havia sido invocado por Luís Meira, presidente de Missionário, e por Ana Paula Martins, ministra da Saúde. Mas os dados a que o repórter Sábado teve acesso são claros. Falta de técnicos, ambulâncias dos bombeiros que prestam serviços ao INEM sem que os tripulantes tenham a formação mínima exigida, 1/3 das ambulâncias do INEM inoperacionais e até tabelas de pagamento diferentes consoante as ambulâncias tivessem ou não tripulantes com formação. Esta situação é do conhecimento do INEM, mas não só. Também os bombeiros do Regimento Sapadores de Lisboa, profissionais com a formação exigida, começaram a reunir novas provas do que assistem no terreno. Fazem-no porque não querem vir a ser responsáveis por eventuais tragédias, uma vez que entendem que a qualidade e a segurança dos cuidados prestados está em causa. Perante os factos denunciados, o presidente da Liga dos Bombeiros considera que a reportagem não caracteriza a classe. Desde logo dizer que esta reportagem não é a caracterização dos bombeiros de Portugal. Porventura está muito focada em Lisboa e aquilo que nós vemos é também aqui talvez uma tentativa de classe que está muito espelhada nestas perguntas intermédias que se fazem à parte das questões concretas do socorro. E nós estamos a falar de que, porventura, estas duas, digamos, o sindicato e a associação, defendem, e porventura, a profissionalização completa, porventura, do socorro, a entrega ao INEM de um sistema que o país é incomportável em poder tê-lo e confundindo aquilo que é a realidade dos bombeiros portugueses com factos que podem ter acontecido, pontuais e até com alguma, eu diria, falta de ética. António Nunes reitera que se trata de uma confusão da realidade com factos pontuais. São nossos convidados Leonel Mateus, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, e Paulo Passo, presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica. Muito boa noite, obrigada aos dois. Leonel, vou começar por si, por lhe perguntar se revê nestas críticas que acabamos de ouvir por parte do presidente da Liga dos Bombeiros. Boa noite. Antes de mais, agradecer o convite, desejar também boa noite ao colega do painel e aos telespectadores. E, antes de mais, desejar as melhoras aos colegas que hoje, infelizmente, têm tido portanto, incidentes de trabalho nos incêndios e as melhoras rápidas para que voltem ao ativo. A nível das declarações do Sr. Presidente da Liga, nós não nos revemos nelas, muito pelo contrário, lamentamos imenso que o Sr. Presidente ponha, portanto, tente descredibilizar não só o trabalho de uma reportagem que foi feita com provas, portanto, e tento também descredibilizar aqui a situação. O Regimento de Sapadores Bombeiros é a instituição mais antiga do país a nível de bombeiros. Estamos a falar de mais de 600 anos. Se alguém a nível nacional sabe o que é bombeiros, deve agradecer ao Regimento. Ainda mais, o Sr. Presidente diz-se representante dos bombeiros e faz um ataque severo aqui ao subchefe do Regimento, que nós consideramos que foi uma falta de respeito, porque, a título normal, o subchefe do Regimento devia levar um lavor, porque faz uma denúncia pública. Porque não estamos a falar de... o subchefe percorreu todos os mecanismos legais para fazer a denúncia, que não teve sucesso. Até que teve que chegar à denúncia pública. E isto é importantíssimo de referir, porque não são feitas mais denúncias pelo medo do assédio e da coação. Por parte de quem? Assédio e coação por parte de quem? Por parte das chefias e destas entidades que se digam representantes dos bombeiros, que não o são. Paulo Passo, qual é a realidade que avalia e que tem conhecimento sobre os tripulantes das ambulâncias e as condições em que fazem esse apoio às pessoas que são transportadas nas ambulâncias? Qual é a avaliação que faz? O que é que acontece no terreno para que possamos perceber qual é a sua posição? Antes de mais, muito boa noite. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Boa noite também ao Leonel e uma saudação também para quem nos vê em casa.
Aquilo que nós, ANTEM, temos vindo a defender desde a nossa criação é que este ambiente do pré-hospitalar, da emergência médica pré-hospitalar, em Portugal, neste momento, está extremamente debilitada. A formação é de fraca qualidade e, quando dizemos fraca qualidade, centramos-nos nos conteúdos pedagógicos que são ensinados. Quem é que dá essa formação? A formação é da responsabilidade do INEM, mas pode ser obtida através do INEM, através da Escola Nacional de Bombeiros ou através de entidades privadas. Há várias formas de obter essa formação. Sendo que qualquer uma das formações aqui em causa, TAS, TEP e TAT, todas elas são formações de muito fraca qualidade, até porque a medicina pré-hospitalar evoluiu no mundo inteiro para níveis dos quais nós nos encontramos extremamente distantes. Desde logo, os manuais que ainda hoje estão a ser utilizados para a formação destas pessoas são alguns deles com conteúdos programáticos de há 20 anos atrás e que não são atualizados. Nós já denunciámos isto por diversas vezes. E isso acontece nas várias alternativas que acabou de dizer agora que há de formação? Sim. É transversal, essa situação é transversal. Vejamos o seguinte, e aqui não querendo entrar em confrontos diretos com ninguém, porque não é essa a nossa postura e não é essa a nossa intenção, mas desde logo não reconhecemos à Liga dos Bombeiros Portugueses qualquer capacidade para pôr em causa tudo aquilo que nós referenciámos nos últimos tempos relativamente a este assunto, até porque a Liga dos Bombeiros Portugueses representa federações, representa associações humanitárias de bombeiros e não propriamente os bombeiros, por assim dizer. Mas, de qualquer das formas, o Presidente da Liga dos Bombeiros não nega que essas situações não existam. O que diz é que são situações pontuais, mas não é a leitura que faz. Não, porque não são de todas situações pontuais, até porque há dados que são inseridos num sistema que se chama SAD, que é o Sistema de Apoio à Decisão Operacional. Esses dados, quando são inseridos pelos Corpos de Bombeiros e se as pessoas entenderem que têm que pesquisar nesses dados, as tripulações das ambulâncias vai constatar que muitas vezes, de norte a sul do país, em vários pontos do país, existem ambulâncias na rua com equipas que não cumprem aquilo que está legislado, que é, no mínimo, um dos tripulantes tem que ser TAS e o outro, no mínimo, tem que ser TAT. Isso é o quê, para as pessoas perceberem? Isso é o mínimo. Portanto, o TAS é o tripulante de ambulância de socorro, vulgarmente conhecido como tripulante de ambulância de socorro, e o TAT é o tripulante de ambulância de transporte que tem formação inferior ao TAS. O TAS são cerca de 210 horas de formação e, por exemplo, os técnicos do INEM, os conhecidos TEP, são 910 horas, que foi uma carreira especial criada há 8 anos atrás, que contempla cerca de 20 protocolos de atuação clínica de emergência nesta formação e em 8 anos apenas se implementaram 4. E isto põe em risco a saúde pública, porque qualquer um de nós, qualquer cidadão português que precise de uma ambulância, seja do INEM, seja dos bombeiros, as pessoas que vai ter a assistir, as primeiras pessoas a chegar ao local, que habitualmente são os técnicos... E que tem um papel muito importante no primeiro... Que tem um papel de extrema importância, porque em situações de risco de vida todos os segundos contam, e se estas pessoas não tiverem todas as capacidades para fazer a diferença, obviamente que isto vai impactar negativamente na saúde pública. Mas essas pessoas, de uma maneira geral, não têm a formação mínima exigida ou têm, mas como disse, está desatualizada? É assim, o que acontece muitas vezes é que, por uma questão de falta de pessoal, há um grave problema hoje em dia com o voluntariado em Portugal. E estas pessoas são captadas, são recrutadas para os corpos de bombeiros, inicialmente através do voluntariado. E o que acontece é que, muitas vezes, porque há falta de pessoas, não se conseguem formar TAS em quantidade suficiente para tripular sempre as ambulâncias. E porque estamos a falar, embora muitos corpos de bombeiros, muitas associações de bombeiros voluntários, hoje em dia tenham uma componente profissional, porque têm pessoas que prestam serviço profissionalmente para as associações humanitárias, ainda assim têm dificuldades em ter TAS para todas as ambulâncias em todos os momentos do dia. E nós sabemos, está mais do que documentado e temos recebido várias denúncias nesse sentido, que existem várias ambulâncias em vários pontos do país a sair sem a tripulação mínima exigida por lei. Ou sem TAS, ou muitas vezes sai com TAT e com um outro elemento que nem sequer é TAT ou TAS tão pouco. Muitas vezes até é só aquilo que é designado por TS, que são técnicas básicas de socorrismo, que é uma coisa muito elementar. Nós, principalmente, aquilo que temos vindo a falar e a trazer ao conhecimento do público em geral é que o socorro, que é isso mesmo, infelizmente, que se chama,
deveria de ser conhecido como serviços médicos de emergência, infelizmente não são. O socorro que se presta em Portugal é de má qualidade, mas não é pelas pessoas que lá estão e pela vontade das pessoas fazerem a diferença. É porque não lhes é dado os conteúdos programáticos, não lhes é dada a educação necessária para fazer a diferença. Daí nós, ANTEM, defendermos a introdução da paramedicina um pouco à imagem daquilo que se faz no mundo inteiro. Já vamos às implicações disso que acabou de falar. Lionel, ouvimos aqui essencialmente críticas em matéria de formação destas pessoas que fazem este primeiro auxílio e que transportam os doentes nas ambulâncias. Que outras falhas é que existem? Eu gostava de fazer aqui uma nota que importa esclarecer, que sempre que tentamos divulgar, este setor parece um bocadinho imaculado, sempre que tentamos divulgar alguma falha, tenta-se abrir aqui uma guerra entre sapadores e voluntários, quando isto nada tem a ver com as pessoas que prestam este socorro. As pessoas não têm mais formação porque não lhes dão hipótese para isso. Portanto, nada tem a ver com estes operacionais que vão ao local sem as competências que deviam ter. Portanto, é importante pôr isto. Depois, clarificar que não percebo como é que o Sr. Presidente da Liga diz-se desconhecedor destas situações, quando a própria instituição Liga assinou um protocolo onde previa pagamento para o desempenho da atividade que não cumprisse com a legislação. Portanto, ele dizer que desconhece causa-me alguma estranheza. Em relação aqui à situação porque é que é adjudicado ou não o curso TAS ou o curso de TAT sendo mais básico. Isto tem a ver com o desempenho das pessoas, ou seja, ao início, como o TAT é muito mais acessível financeiramente, é dado o TAT a todos os bombeiros em geral, salvo raras exceções. Posteriormente, quando eles vão destacando mais enquanto bombeiros e enquanto aptidão, vai-se mandando individualmente um ou outro fazendo o TAS. Só que isto implica a contratação da pessoa para a pessoa cativar. Ninguém chega ao fim do mês e paga as suas contas em casa com boa vontade e horas de voluntariado. Este setor tem que ser profissionalizado. Portanto, quanto mais formação damos às pessoas, mais tem que haver de retorno financeiro para nós as fixarmos. Quando há pouco ouvimos o Presidente da Liga dos Bombeiros a dizer pois, o que querem é a profissionalização desse setor. Confirma? Efetivamente, nós precisamos de profissionalizar o setor. Está a justificar porque é que... Como é lógico. Porque é que defende essa posição? Isto porque o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros quer profissionalizar o setor dentro do modelo que está, que é o Estado paga, que é com as criações destas equipas das intervenções permanentes, o Estado paga, mas quem controla é a associação. Muitas vezes isto até leva para uma dupla financiamento às associações, onde nós colocamos os elementos disponíveis, eles são pagos pelo Estado, são colocados a fazer serviço de ambulância e chega-se ao fim do mês faturação e INEM outra vez. Portanto, os mesmos elementos causam dupla faturação à associação. Portanto, a profissionalização dá para fazer, o dinheiro está lá. Os operacionais são estes, temos que lhe dar uma carreira digna. Não podemos querer contratar pessoas 820 euros com contratos precários de 1 ano e achar que eles vão ficar cá eternamente. Para terminar, o que é que defende como medidas que fossem urgentes para mudar a forma como é feito o socorro em Portugal? Olha, primeiro que tudo dizer que nós, ANTEM, concordamos inteiramente com a Sra. Ministra da Saúde quando diz que é necessário refundar o INEM, é necessário apresentar um novo INEM. Não podíamos concordar mais. Importa aqui saberem de modo é que vamos fazer este refundar do INEM. Até porque, como já disse, aquilo que nós entendemos que seria a solução ideal seria a introdução da paramedicina, até porque a paramedicina contempla desde logo 2 profissionais distintos dentro da paramedicina. Os técnicos, os chamados técnicos, e aqui sim estamos a falar de pessoas formadas tecnicamente, com um escopo de prática muito mais avançado do que aquilo que temos disponível hoje, até mesmo pelos próprios TEP do INEM, pela razão que expliquei. De cerca de 20 protocolos, apenas 4 estão implementados. E depois, porque a figura do paramédico é uma figura que, noutras partes do mundo, presta suporte avançado de vida, que é aquilo que nós temos hoje em dia, médico e enfermeiro, que custa bem mais ao Estado português pagar médico e enfermeiro na rua, do que pagar, por exemplo, a um paramédico que consegue operar nas mesmas condições e fazer exatamente as mesmas, até porque a formação que é dada ao médico e ao enfermeiro para fazer o suporte avançado de vida é baseada naquilo que se faz na paramedicina. Não há outras diferenças. Existe aqui, certamente, toda uma série de lobbies que estão instalados e que fazem esta resistência a que se evolua, mas, acima de tudo, aquilo que não estamos a ter em conta são os doentes. Quem precisa do socorro, quem precisa da emergência médica pré-hospitalar são os doentes e toda a gente se esquece desses. Resta-me agradecer a presença neste Jornal à Noite. Boa noite a ambos. Obrigado.